Recentemente, a Sony anunciou o PlayStation Portal, o seu mais novo console portátil. Na realidade, ele é só uma ferramenta de acesso remoto, já que ele não consegue rodar nada de maneira nativa naquele aparelho. A única funcionalidade dele é se conectar no seu PlayStation 5 e streamar os jogos de lá. Mas e se eu te disser que você pode transformar o seu Steam Deck em um PlayStation Portal, só que muito melhor? É o que eu vou te mostrar como fazer no vídeo de hoje. Para fazer isso, a gente vai utilizar uma aplicação chamada Chiaki for Deck. Para isso, a primeira coisa que a gente precisa fazer é entrar no modo desktop. É só entrar aqui nesse menu do Steam, vir em ligar e desligar, trocar para a área de trabalho. Depois, é só a gente entrar na loja Discover e pesquisar por Chiaki for Deck. Muito provavelmente, o Discover já vai estar fixo aí na sua barra. Então é só clicar aqui, a gente pode vir aqui na caixa de busca, apertar o botão Steam mais X para abrir o tecladinho e pesquisar por Chiaki. Se você preferir, você pode conectar um teclado e um mouse no seu Steam Deck para fazer esse processo, que ele vai ficar bem mais rápido. Não é necessário, mas vai te ajudar bastante. Depois que a gente pesquisar aqui por Chiaki, eu posso diminuir o teclado e vai aparecer duas opções, o Chiaki e o Chiaki for Deck. Essencialmente, eles são os mesmos aplicativos. O Chiaki é o aplicativo oficial, original, digamos assim. Mas existe essa versão feita especialmente para o Steam Deck, chamada Chiaki for Deck, que ele tem alguns ajustes que faz sentido aqui no aparelho da Valve. Então a gente vai instalar o Chiaki for Deck, é só clicar aqui em Install. Se a gente clicar aqui em cima, a gente consegue ver mais informações sobre a aplicação. Ele está sendo distribuído pelo FlatHub, então agora é só a gente esperar instalar ele. E pronto, o Chiaki for Deck já está instalado. Mas antes da gente poder sair utilizando, a gente precisa fazer uma série de configurações. Uma das vantagens de utilizar o Chiaki ao invés de um PlayStation Portal é que o Chiaki ele funciona também com o PlayStation 4, enquanto o PlayStation Portal você só vai conseguir utilizar com o seu PlayStation 5. Mas antes da gente abrir a aplicação aqui, a gente precisa mexer em algumas opções lá no console. Se você estiver utilizando um PS5, assim como eu, é só você entrar em Configurações, depois em Sistema, Uso Remoto e ativar a opção Habilitar Uso Remoto. Depois, você precisa voltar na opção de Economia de Energia, Recursos disponíveis no modo de repouso e ativar as opções de continuar conectado na internet e permitir ligar o PS5 pela rede. Dessa maneira, você consegue utilizar o próprio Chiaki para ligar o seu videogame quando quiser jogar. Se você tiver um PlayStation 4, essas opções ficam em outro lugar, mas eu vou deixar a documentação do Chiaki aqui na descrição para você conferir certinho. Depois disso, a gente já pode voltar para o nosso Steam Deck para finalizar a configuração aqui. Ainda aqui no modo desktop, a gente precisa abrir a aplicação do Chiaki for Deck. Aqui, se você estiver na loja, é só clicar em Launcher, mas ele já vai aparecer para você lá na lista de aplicações. Aqui no Chiaki, quando você abrir ele pela primeira vez, ele já vai encontrar o seu console. Eu recomendo, inclusive, você deixar ele ligado para esse processo de configuração, porque depois, inclusive, a gente vai precisar fazer mais um passo lá no console. Se ele não estiver aparecendo aqui, você pode clicar nesse botão de mais para ele poder adicionar o console de maneira manual. Mas é muito provável que ele já apareça aqui para você. Para configurar o Chiaki é muito simples, é só a gente clicar aqui no console que está aparecendo e ele vai abrir essa tela aqui de registrar o console. A primeira opção é a opção de host, ele já vai preencher para você automaticamente e depois tem essa opção de PSN Account ID. Aqui você não vai preencher só o seu usuário, você pode vir ou nesse botão de PSN Login e fazer um login com a sua conta da PSN, ou você pode pegar esse código através de um outro site que eu vou mostrar aqui para vocês. É só você abrir o Firefox ou qualquer outro navegador. Aqui no navegador, a gente vai ter que entrar num site chamado psn.flipscreen.games. Eu vou deixar o link aqui na descrição também certinho, para você conseguir acessar de maneira mais fácil. Aí é só você dar um Enter aqui, a gente pode diminuir o nosso teclado, fechar aqui essa tela de tradução, e aqui você vai preencher o seu usuário da PSN. Antes de você fazer isso, você precisa checar se o seu usuário da PSN está com a configuração de privacidade para ser encontrado por qualquer pessoa, senão isso aqui não vai funcionar. A partir do momento que ele tiver com essa permissão, você pode vir aqui e digitar o seu usuário da PSN. Depois que você digitar, mais uma vez é só a gente diminuir aqui o nosso tecladinho, clicar aqui em Submit, e ele vai aparecer esses dois códigos. O primeiro código é se você for utilizar o PS Play, e a segunda opção é o ID para o Chiaki. A gente pode vir aqui, clica no botão de copiar, volta no Chiaki,
a gente vem aqui em PSN Account ID, a gente clica, aperta nesse botão de colar e pronto. A terceira opção é a opção de PIN. Para você conseguir esse PIN, você vai ter que voltar lá no seu console, você vai entrar lá na área de uso remoto e vai ter uma opção de parear o seu console. Lá ele vai te dar um PIN e você vai ter 300 segundos para preencher isso aqui. É só você pegar o código que estiver aparecendo e colar aqui. Digitando seu PIN, mais uma vez a gente pode diminuir aqui o teclado. Depois tem essa opção de Broadcast, a gente pode deixar ela desativada. E por último aqui você tem que definir qual é o seu console. Se for um PS5, ele só tem uma opção, que é o meu caso. Se você tiver um PS4, você precisa definir em qual versão está o seu firmware. Se ele está numa versão menor que a 7.0, você coloca a primeira opção. Se ele estiver entre o 7 e o 8, é na segunda. E se ele for uma maior ou igual à versão 8, você coloca essa terceira opção. Que no meu caso eu vou manter em PS5 e clicar aqui em Register. E pronto, o meu console ele já está registrado. Mas antes da gente sair utilizando, eu preciso mostrar mais algumas coisinhas para vocês. Aqui tem esse botão de configurações, onde você consegue configurar várias coisas aqui do Chiaki. Isso aqui é muito mais uma questão de gosto, mas você pode deixar a experiência um pouco mais confortável. Aqui em geral, por exemplo, tem uma opção de qual é a ação quando você desconectar. Então você consegue colocar para ele, por padrão, entrar no modo de descanso, ou para ele não fazer nada, ou para ele sempre perguntar. Se você sempre vai colocar no modo de sleep, você pode vir aqui e já marcar que ele não vai ficar perguntando toda vez que você desconectar. Depois você tem várias opções aqui de configuração. Você pode adicionar essas funcionalidades do PS5, você pode, por exemplo, conectar o DualSense no seu Steam Deck e utilizar todas as funcionalidades do controle do PS5. Você tem a opção de ativar os botões por posição, ao invés de ativar eles por label. Você pode utilizar o Steam Deck na maneira vertical, se você quiser por algum motivo. Se você tiver com algum problema, você pode marcar aqui para ele gerar log. Depois você tem aqui as opções de vídeo. Essa aqui eu acho muito importante. Se você tiver um PS4, você só consegue streamar até 720p. Se você tiver um PS4 Pro ou um PS5, você consegue colocar aqui em 1080p. Depois você pode definir se você quer 30 fps ou 60 fps. Aqui eu vou deixar por 60 fps. Depois você consegue colocar um bitrate. Se você deixar por padrão, ele está no automático, que é 15.000. Mas se você quiser ajustar isso aqui, se a sua conexão estiver muito ruim, por exemplo, você pode diminuir esse bitrate. Você pode definir qual é o codec, se você quer utilizar H264, H265 ou H265 HDR. Então se você tiver um Steam Deck OLED que tem HDR, você pode utilizar isso aqui no Chiaki também. Você consegue colocar um hardware decoder, então você pode usar VA, API e Vulkan. Você consegue colocar um preset de render. Você tem configurações aqui de áudio, dos consoles e também tem as opções de tecla. Então se você quiser mexer alguma tecla aqui, você pode. Depois a gente pode voltar aqui e antes de abrir o Chiaki, vamos fechar aqui e na verdade adicionar ele lá no modo desktop para a gente não ter que cada vez que a gente quiser utilizar o Chiaki, vir aqui no modo desktop, abrir a aplicação, clicar lá naquela opção. Então a gente vai fazer aqui de uma maneira muito mais fácil, que a gente vai só ligar o nosso Steam Deck, selecionar o Chiaki como a gente selecionaria qualquer outro jogo e sair jogando. Então a gente vai vir aqui, abrir o nosso Steam, abrir aqui a biblioteca, tem esse botão de adicionar jogo, a gente pode adicionar um jogo não Steam, e aqui dentro a gente vai procurar o Chiaki for Deck. Como ele está com a letra C, ele está aqui em cima. Então a gente seleciona essa opção, adicionar selecionados, e ele já está aqui, o Chiaki for Deck. Então agora a gente pode fechar, voltar para o Gaming Mode, e aqui de volta no Gaming Mode, a gente pode encontrar o Chiaki aqui em biblioteca. A gente pode vir aqui procurar por ordem alfabética e achar o jogo, a gente pode buscar, ou a gente pode vir aqui nessas opções de não Steam, e já está aparecendo aqui o Chiaki for Deck. A gente pode dar um play e já sair jogando. Mas se você viu o meu último vídeo falando sobre o deck, você sabe que a gente pode customizar isso aqui para ficar mais bonitinho. Então a gente pode vir aqui em cima do jogo, abrir o menu, em alterar a arte do jogo, mas essa opção aqui não tem por padrão. Você precisa instalar o deck e você precisa instalar o plugin do Steam Grid DB. Se você não sabe como fazer isso, eu te mostrei lá no vídeo falando sobre o deck. Então a gente pode clicar aqui em alterar a arte do jogo. Como o nome do jogo tá Chiaki for Deck e no Steam Grid DB você só acha arte pro Chiaki, você precisa vir aqui em procurar jogo. Então a gente pode vir aqui, apagar o for Deck e a gente encontra aqui, ó, Chiaki Remote Play Client. Então a gente pode clicar aqui para selecionar
e ele vai mostrar todas as artes para o Chiaki. Aqui você pode escolher a que você achar mais bonitinha, e depois que você selecionar todas as artes, é só a gente voltar aqui e ele já está aparecendo tudo bonitinho. Inclusive, se você quiser customizar ainda mais, você pode, por exemplo, mudar o nome de Chiaki for Deck para Chiaki, PlayStation Remote, PlayStation, ou o que você quiser. Agora que a gente já configurou tudo, é só clicar aqui em jogar, ele já vai abrir aqui o Chiaki para mim. Então eu posso vir aqui, selecionar a opção do PS5, e aqui eu já tenho acesso ao meu PS5. Eu posso voltar aqui para o meu menu, eu posso selecionar o jogo que eu quiser, eu posso abrir aqui, por exemplo, um God of War, e dessa maneira você pode jogar qualquer jogo do seu PS4, PS5 aqui no Steam Deck. Posso dar um play aqui no Valhalla, por exemplo, continuar, e ele vai carregar o jogo aqui para mim. E uma grande vantagem de você utilizar o Steam Deck ao invés de um PlayStation Portal é que além de você poder fazer stream dos seus jogos de PS4 e PS5, você pode aproveitar toda a sua biblioteca do Steam, você pode aproveitar emuladores e qualquer outra coisa, porque essencialmente isso aqui é um computador com Linux, então você pode instalar o que você quiser. E apesar dos dois consoles não estarem disponíveis de maneira oficial no Brasil, você consegue encontrar os dois para compra em lojas como Amazon e Mercado Livre. O PlayStation Portal está em torno de R$ 3.000 a R$ 3.300, enquanto o Steam Deck você encontra a partir de R$ 3.400. Por R$ 100 a mais, você tem muito mais funcionalidades e eu acho que vale super a pena. Espero que você tenha curtido esse vídeo e se você quiser conferir mais sobre o Deck, a lojinha de plugins para o Steam Deck, é só clicar nesse vídeo aqui do lado. Eu te vejo lá.